Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos continuando nossa temporada de Casas Mal Assombradas, conversando sobre um clássico, né, do gênero, clássico mesmo, né, literal, vitoriano, século XIX. O filme não, né, o filme é de 1961, Os Inocentes, mas ele é uma adaptação da novela do Henry James, né, A Volta do Parafuso, que é um super clássico gótico de suspense, terror, fantasmas, né, assombrações, e a gente achou que não podia faltar na nossa temporada, né? Mas antes de começar, bora dar o olá para os ouvintes. Grande Igor de Campos. Olá a todos e todas que estão nos escutando. Bom dia, boa tarde, boa noite, cavaleiros. Sempre um prazer estar com vocês aqui falando sobre esses filmes assombrados, góticos, vitorianos e muito estilosos. E o Diego Nunes. E aí, pessoal, tudo bom? Beleza com vocês? Estou muito feliz de estar aqui de novo, como sempre, para falar desse filmão, um grande filme. Muito bom. Eu sou o Felipe Sobreiro. Bom, mas já falando então do filme, né? A gente diz que ele é uma adaptação do clássico do Henry James, mas não é exatamente o caso, né? Porque o filme não é uma adaptação da novela, literalmente, sim da peça, né? Que foi feita pelo William Archibald com o Truman Capote, que apresentou na Broadway até, foi uma adaptação do livro, que teve bastante sucesso. Aí fizeram o filme, né? Pelo que eu tava vendo, o William Archibald, ele escreveu a peça, só ele. Mas aí o primeiro tratamento da peça não estava muito ao gosto do Jack Clayton, que é o diretor do filme. E aí, por meio do Harold Pinter, né, um dramaturgo inglês, ele conseguiu o contato do Truman Capote, que na época estava trabalhando no In Cold Blood, mas aí estava fazendo pesquisas e tudo mais. Aí nesse tempinho, assim, numa espécie de férias do In Cold Blood, o Truman Capote fez um segundo tratamento pro roteiro do The Innocents. Mas aí eu até sei, assim, quais contribuiçõezinhas o Truman Capote deu, mas isso é uma coisa que depois a gente pode falar. É, sim, a gente pode falar depois, mas eu ia só acrescentar que o Jack Clayton pediu pro Truman Capote dar um tratamento no roteiro do William Archibald, porque no roteiro original estava claro que eram fantasmas, que eram assombrações, não tinha muita ambiguidade, né? E o Jack Clayton, ele se interessou pela história, especialmente pelo romance do Henry James, por causa da ambiguidade, né? A gente pode ver a história por vários pontos de vista, né? E aí por isso que ele chamou o Truman Capote, especialmente também para colocar elementos mais psicológicos, freudianos, né? Então deixa eu já falar da trama. Se passa no final do século XIX, uma governanta que vai tomar conta de duas crianças, né? Cujo são órfãs, que são cuidadas pelo tio delas, que é um cara meio que desinteressado, ocupado, que mora em Londres, e essas crianças moram em Bly, né, que é uma cidade longe, onde ele tem essa mansão dele lá com as duas crianças e tal. Então ela vai lá pra virar tipo a patroa, ela tem direito de fazer tudo, ela vai ser a responsável, como se fosse a mãe deles, né? E ela vai se dando conta que tem alguma coisa lá nessa casa, as crianças têm uns comportamentos estranhos, ela começa até a ver umas pessoas que ela descobre depois que eram antigos servos da casa, tinha uma antiga governanta, tinha um antigo secretário lá do cara, que ela entende que eram umas influências negativas nas crianças. E é um filme que, assim como o livro, é muito ambíguo o tempo todo, né? Você não sabe se o que ela vê realmente ela tá vendo, ou se é uma coisa da cabeça dela. É difícil explicar a trama nesse sentido, né? Porque a trama em si não é muito complexa, é mais as impressões que você tem o tempo todo dela com as duas crianças, que ela adora, ela é super dedicada e tal, mas que ela sempre suspeita alguma coisa que aconteceu, né? Eu acho que vai ser mais fácil, em vez de tentar explicar assim, falando da trama por cima, a gente já conversar, né? Então vamos partir disso, né? Primeira pergunta para vocês, né? Esse elemento ambíguo, dúbio da trama, né? Vocês têm uma pendência mais para um lado ou para o outro? Qual foi a leitura que você fez? Ela realmente testemunhou umas aparições lá que ela e as crianças viam? Ou é mais paranoia dela? Ou não tem como dizer? Por exemplo, Diego, né? Qual foi a sua grande sensação, assim, ao ver o filme? Engraçado, né? Quando a gente se prepara para ver o filme, né? E pensando na futura discussão entre nós, né? É bem diferente a experiência de ver o filme, né? Porque quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu achei assim, eu fui assistir porque é um filme recomendado por vários grandes diretores, várias pessoas que amam cinema. Ele tá sempre na lista de recomendações, especialmente quando se trata de filme de Casa Mal Assombrada, né? Então, mas como filme de terror também, ele é considerado um dos maiores filmes de terror da história. E aí eu fui assistir e eu tava numa época também assistindo muito filme de terror. E achei o filme bem leve, né? Bem sugestivo, bem tranquilo.
Em termos assim, talvez eu tivesse com a expectativa que o filme ia me dar algum tipo de susto, né? Ia ter um suspense assim mais marcado. Eu tava esperando um filme mais tradicional de Casa Mal Assombrada, né? Mas não é. É um filme bem diferente, é um filme muito mais, a gente pode classificá-lo mais como um suspense psicológico, como um horror psicológico, muito, muito, muito implícito, com tudo implícito. Acho que é um filme com muita coisa implícita, por isso que ele é bom de discutir aqui, né? Acho que vai ser um bom episódio. Mas quando eu fui agora assistir pela segunda vez pro podcast, eu achei o filme realmente muito bonito, excelente. E realmente os personagens são bem construídos. O diretor, ele realmente, junto com a equipe dele, ele realmente consegue reproduzir mais ou menos cinematograficamente a ambiguidade que o Henry James construiu na história dele. Você realmente consegue perceber que a história e o que acontece, né, o plot, ele pode ser interpretado de várias formas, tem várias perspectivas, né, que você pode adotar assistindo o filme. E isso que é a riqueza dele, de fato. Eu acho que esse filme, ele é o tipo de história, o tipo de obra que é bobagem discutir se ela é histérica e se tá tudo na cabeça dela ou se realmente as assombrações existem, né? É tipo discutir se a Capitu traiu o Bentinho ou não, se o filho é do Escobar ou não. É bobagem isso, né? O legal da história é que você nunca vai saber. Eu acho que é perfeita essa observação do Diego, assim. O filme, ele é muito ambíguo, assim. E quando eu falo ambíguo, vamos fazer uma distinção entre ambiguidade e falta de clareza, né? Eu tô querendo dizer que o filme ele é ambíguo, ou seja, ele permite duas leituras que são diferentes e opostas, né? Mas que são perfeitamente possíveis. Não é uma história mal contada, e sim que ele é de propósito, ele não destaca uma opção ou a outra, né? Propositalmente, você fica sem saber, né? Exatamente. Ele é propositalmente ambíguo, assim, ele é deliberadamente construído de uma forma que ele possibilita essas duas leituras, né? Então você, como espectador, realmente você fica sem saber. Afinal de contas, a Miss Giddens, a protagonista do filme, é interpretada maravilhosamente pela Deborah Kerr. Ela é uma mulher histérica, era uma mulher, assim, à beira de um ataque de nervos, que está projetando toda a frustração, todas as frustrações e fantasias dela nessa casa, na mansão Bly, e nos habitantes da casa, né? Mais especificamente nas crianças, mas também na senhora Gross. Ela está fazendo isso, ou de fato, né, essas crianças, elas estão sendo obsediadas, né, por espíritos malignos que habitam essa casa e que estão meio que clamando, né, posse da casa, né, no caso, especificamente os espíritos do Peter Quint, que era uma espécie de servo, que ocupou uma espécie de posição hierárquica na casa depois de um certo tempo, e da Miss Jessel, que era a governanta que as crianças tinham antes da chegada da Miss Giddens, e que esses dois personagens faleceram em circunstâncias misteriosas e trágicas. E eles tinham um romance, né? E eles tinham um romance, exatamente. Isso depois é revelado ao longo do filme, né? Assim, porque tem essa backstory, né? Assim, como toda casa mal assombrada, tem sempre uma tragédia, um escândalo por trás daquela fachada tão maravilhosa e linda, né? Da casa, da mansão Bly, tão rica e tudo mais, né? Assim, tem coisas nefastas que estão escondidas por trás dessa fachada. Então, afinal de contas, assim, é um caso real de possessão ou simplesmente é um caso de projeção? A gente não sabe. E no final das contas, é interessante a gente fazer essas perguntas, mas ao mesmo tempo, o filme ele é muito mais do que isso, né? Assim, até mesmo porque o filme ele permite essas duas leituras. Eu tenho que confessar pra vocês que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu achei meio que, não é claro que a Miss Giddens é louca. Claro que ela tá tendo algum tipo de surto psicótico, né? Ela tá enxergando chifre em cabeça de cavalo e ela que causa essa tragédia toda. Mas assistindo depois o filme outras vezes, isso não fica muito claro, como por exemplo assim, na primeira cena em que ela tinha acabado de chegar na casa, ou seja, é muito cedo ainda pra ela tá fazendo algum tipo de projeção ou seja lá o que na casa, e ela escuta uma voz chamando pelo nome da menininha, Flora, no jardim. Aí depois quando ela vai falar com a senhora Gross, né, ela fala assim, eu ouvi você inclusive chamando a Flora no jardim, e a senhora Gross fala, não era eu. E aí você fica assim, poxa, ela logo de cara chegou na casa e já começou a imaginar coisas, ou seja, ela era doida com força mesmo, ou aquilo realmente poderia ter sido um espírito chamando o nome da Flora. Então eu acho fantásticas essas sugestões do filme. E ao longo da nossa conversa, assim, tô louco pra conversar sobre esse filme, e a gente vai falar sobre os muitos desdobramentos simbólicos disso, porque eu acho que esse é um filme muito, muito rico pra gente poder falar isso. Ele é quase que um sonho, assim, sabe? E eu tenho que dizer que ele é um dos meus comfort movies. Eu sou uma pessoa muito estranha, né? Assim, os meus comfort movies são todos filmes de horror, né? Não tenho nenhuma comédia romântica, aquele filme com Ben Stiller dos anos 90, nada disso. Meus comfort movies são filmes de horror e ter reassistido esse filme agora pra gente gravar o podcast, recentemente, assim, sabe? Caindo uma puta de uma chuva aqui em Brasília, né? Depois de meses de calor terrível, foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, né? Ansioso pra ouvir
o que vocês têm pra falar desse filme, que é um dos meus filmes favoritos. É interessante que o Igor mencionou essa primeira pista, de que realmente ela escuta essa voz, né? E a Miss Gross fala, não falei nada disso não tava aqui, tá? Que é uma pista... Alguém chamando a menina, né? Alguém chamando a menina, né? Alguém falando Flora, igual o Igor falou, né? Que eu lembrei que eu vi uma trivia do Truman Capote falando que ele tem uma cena que ele se arrepende de ter escrito, assim. Que é a cena em que a Miss Giddens, ela encontra um diário, né? Ela tá na mesa em que a fantasma da Miss Jessup estava usando, né? E ela encontra um diário lá, e lá ela vê que tinha uma lágrima derramada, e ela realmente toca a lágrima e tal, né? Com o dedo e tudo. E o Capote falou, puxa, essa cena fica meio claro, né? Que realmente tinha um fantasma lá e que ela tocou na lágrima do fantasma, né? E aí realmente tira um pouco da ambiguidade que eu queria colocar, que eu queria reproduzir, igual o livro do Henry James, assim. Porque, de fato, o livro do Henry James, eu recomendo muito, assim, né, A Volta do Parafuso, porque se você consegue se adaptar à linguagem da época, porque realmente o Henry James era muito prolixo, é um outro tipo de literatura, você não tá acostumado, não é muito ágil. Ele realmente, ele escreve uma frase, assim, de 10 linhas, sendo que hoje em dia a gente escreveria uma linha, né, 2 linhas. Mas é o estilo da época, é o estilo dele, né, e da mesma forma você consegue achar beleza na linguagem dele. Mas mesmo assim, você consegue se acostumar com isso. O livro ele é realmente uma aula com relação a isso, né? Você consegue perfeitamente ler a história inteira achando que a Miss Giddens é louca. Tranquilo. E também consegue ler o livro todinho com a certeza absoluta que aquilo ali são fantasmas e as crianças estão possuídas mesmo. Que as crianças não são inocentes. O comportamento das crianças não é normal. Então, isso é muito interessante realmente, assim, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu achei, tanto no livro quanto no filme, né? Que eu achei muito legal, é que as crianças são extremamente maduras, né? E elas têm um discurso muito sofisticado. Elas têm 8 e 10 anos só, né? E o menino é altamente manipulativo e sedutor. E isso foi mantido no filme. Ele chama de My Dear, né? O tempo todo. E seduz a Miss Giddens o tempo todo. E eu acho que a cena melhor, pra mim, a cena mais interessante do filme é a cena do beijo. Que ele beija ela na boca. É uma cena, assim, muito forte, uma cena que chega perto meio quase de um clímax do filme, né? E desestabiliza completamente a personagem, né? E a Deborah Kerr, espetacular, maravilhosa, né? Ela fica realmente desequilibrada nessa cena. E eu achei muito bom que essa cena foi mantida, que essa cena não foi censurada, sabe, pela época, né? Já é 1960, né? 1961, mas eu achei corajoso isso do diretor, manter isso. E ela devolve ainda o beijo no final do filme. E tem um spoiler, né? Eu achei essa cena brilhante, né? Então, você fica realmente pensando, será que crianças se comportam assim? Porque as crianças são lindas e perfeitas e são realmente o retrato da inocência. E a Miss Giddens fica o tempo todo pensando, mas isso é um papel que elas estão interpretando. Nenhuma criança realmente é assim, tão linda e tão angelical e tão perfeitinha. Não, sim, essa inocência, inclusive, que é aludida no próprio título, tava vendo uma falazinha do Jack Clayton, né, o diretor do filme, né, ele falando que ele quis manter o título da peça, apesar de que no final das contas, né, o roteiro do filme acabou sendo um pouco diferente, talvez eu diria muito diferente, né, segundo o que eu ouvi, da peça do William Archibald. Mas ele quis manter o mesmo título da peça porque não fica muito claro se ele tá falando, né, se os inocentes são as crianças, né? Que em um primeiro momento, obviamente são, né? Os inocentes, é claro que são as crianças. Ou se a própria Miss Giddens também ela entra nessa história. Ela também é inocente. Ela e a Miss Gross também são inocentes. Ou seja, todos os personagens da casa são inocentes. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Porque a Miss Giddens também, ela tem uma inocência, e eu acho que ela projeta talvez essa inocência idealizada dela nas crianças, né? Em um primeiro momento. Porque ela chega nessa casa, é o primeiro emprego dela, né? Ela nunca tinha feito nada, ela foi criada no campo, ela é filha de um pastor, pastor religioso que eu tô falando. Ela chega nessa casa totalmente deslumbrada, né? Depois de ter sido, eu acho uma cena fantástica, inclusive, assim, aquela cena da conversa dela, né, da Deborah Kerr com o tio das crianças, né, que é o fantástico Michael Redgrave, né, pai da Vanessa Redgrave. Eu acho extraordinária essa cena, depois a gente pode, né, falar mais sobre ela, mas é uma entrevista de emprego que, na verdade, é uma cena de sedução. Ela está sendo seduzida a aceitar esse emprego pelo Michael Redgrave, que é, assim como outros personagens do filme, a gente vai falar sobre isso também, né, um personagem assim, altamente charmoso e sedutor e manipulador, né, que consegue fazer com que as pessoas ajam de acordo com os propósitos dele. Então, assim, ela se vê quase que compelida a aceitar esse emprego, é o primeiro emprego dela, ela chega totalmente deslumbrada nessa casa, ela vai projetando uma série de coisas nessas pessoas. E ela coloca as crianças numa posição quase que idealizada, de inocência, de pureza. E pra gente falar de fantasmas, começando a falar assim, sabe, dos fantasmas não reais, né, porque tem os fantasmas reais do filme também. Um dos fantasmas não reais do filme é
justamente esse fantasma da corrupção, o fantasma da perda da inocência, o fantasma da degeneração, que ela vê que as crianças podem estar sendo vítimas disso através dessa influência nefasta, aí sim, dos fantasmas verdadeiros, né, que são os fantasmas da Miss Jessel e do Daniel Quinn. E sim, é engraçado o Diego ter falado antes, mais cedo, que a primeira vez que ele assistiu o filme, ele achou assim, sabe, tudo muito subentendido, né, tudo muito sutil e tudo mais. É assim, claro, né, eu também assisto muitos filmes de horror e assim, não é, o filme ele tá longe de ser um splatter movie, ele tá longe de ser um Hellraiser com violência explícita e sexo e nudez. Longe de ser isso. Mas eu acho que ele tem elementos muito surpreendentes, chocantes mesmo, assim, sabe? Eu fiquei, sabe, com o coração na mão certas horas. E um desses momentos é justamente essa cena do beijo. As cenas do beijo, né? Porque tem 2 beijos que o Miles dá na Miss Giddens. Eu achei, não sei, o cavalheiro vitoriano dentro de mim ficou absolutamente chocado nessa cena. Eu falei, mas como assim? Como eles ousam fazer um negócio desse? Num filme de 1961, um filme de época, com esses vestidos longos, assim, sabe? Tipo, essa casa vitoriana. Como assim? Tem essa cena nesse filme. Então o filme, ele tem vários... E engraçado que na época o filme ele foi vendido meio que Psicose foi de 1960 e esse filme 1961. E o cartaz do filme é muito parecido com o cartaz do Psicose. Inclusive, a Deborah Carr aparece numa posição muito parecida com a Janet Leigh. Isso foi proposital, porque eles estavam querendo vender Os Inocentes como sendo uma espécie de schlock movie. Sabe? Um filme assim, olha, chocante, que vai fazer a plateia passar mal, que tem coisas aí, assuntos tabu, que as pessoas não vão gostar de ver e tudo mais. E eu acho que a gente sente um pouquinho isso, porque assim, sabe, falando de um outro fantasma não real do filme, tem esse fantasma da pedofilia, sabe, que tá no filme, sim, nessa relação que essa governanta mais velha tem com as crianças, mais especificamente com o Miles. Inclusive, eu queria já começar a puxar por esse lado. Por mais que a gente fique, né, muito vago, né, esse elemento, eu acho que a grande fonte dessa paranoia que ela tem dele, dessa corrupção que ela vê, é por esse lado, não é? Porque, obviamente, não é falado no filme dessa época, muito menos do livro, né, de 60 anos antes. Mas tem uma cena bem de leve, assim, que não sei se é um flashback ou mais uma fantasia dela, da governanta. Ela tem um elemento meio histérico mesmo, né? Por mais que, eventualmente, seja verdade o fato que tem fantasmas e tal, mas ela tem uns elementos meio exagerados, né, da personalidade dela. E tem uma hora que ela imagina a Miss Jessel, a antiga governanta que morreu, dançando com a menina, e ela imagina... ou é um flashback do Quint levando o menino da mão e muito de leve ele faz tipo um carinho na mão do menino, assim, né? Eu acho que isso é o ápice do indício, né? Que o medo dela é por esse lado, né? O que vocês acham? Eu acho legal que ela no início do filme, assim, ela usa a palavra corrupção algumas vezes, assim. Eu achei isso bem suspeitoso. ela tá meio obcecada, assim, com esse tema da inocência e da corrupção, sabe? E ela mesmo, sem querer, deixa isso transparecer. De fato, eu concordo muito com vocês. Muito legal essa ideia de que o fantasma abstrato, né, que o Igor falou, né, o fantasma não real da corrupção e da pedofilia, ele tá realmente no filme, né? E uma das cenas, assim, que eu fiquei assim, uau, além do beijo, né, que eu acho que não tem no livro, né, que o filme, ele avança nesse ponto, deixa entender, ou então deixa claro que o Quint e a Jessup, eles deixavam a porta aberta, né, que possivelmente as crianças viram eles transando, assim. Tem uma hora que você escuta ele falando, o Quint, né, crianças desgraçadas têm que bater antes de entrar, uma coisa assim, né, aí você interpreta, né. E aí, eu acho interessante porque a Miss Giddens, a protagonista, ela fica querendo muito, assim, comprovar, assim, ela fica querendo muito tirar isso especialmente do Miles. Sabe, Miles, você tem que me contar a verdade, você tem que me contar tudo. Você tem que me mostrar essa face, me mostrar essa história sua, essa sombra sua e da sua irmã. E você precisa revelá-la pra mim, pra eu poder te ajudar. Achei muito legal isso. No filme e no livro tem isso também. Que é o grande clímax no final do filme, né? Ela pede pro menino, fala a verdade, por que você foi expulso da escola? Que é um grande mistério também que tá no filme, né? O que esse menino fez tão lindo e tão educado, sabe? Tão inteligente? Por que ele foi expulso da escola? Sem motivo aparente, assim. Não fica claro, né, totalmente. Ele diz, ela perguntava se ele roubava coisas, se ele roubava cartas, e ele falou que não. Aí ele falou, eu falava algumas coisas para os meus amigos, aí talvez alguém contou para o professor e tal, mas você não sabe o que ele falou, né, qual foi o motivo da expulsão dele, né. Eu lembro que a fala do Miles, ele diz para Miss Giddens nessa hora da revelação, né, já no final do filme, nas sequências finais do filme, que ele falava coisas que machucavam as outras pessoas e que ele assustava as outras crianças.
coisas. E assim, o Miles, até então ele aparece, assim, a maior parte do filme ele parece como sendo esse menino perfeito, né? Esse menino tão perfeito que ele chega a ser galanteador, assim, sabe? Sedutor, charming, no porte dele. Mas aqui e ali é sugerido, assim, sabe? Coisas muito sinistras, né, no Miles. Como, por exemplo, rapidinho, assim, aquela cena em que a Deborah Kerr, ela descobre que tem uma pomba morta, né, debaixo do travesseiro dele, que era porque ele cuida de ele cuida de um pombal, né, então ele tem várias pombinhas brancas, né, pomba branca, né, que inclusive é um dos símbolos da inocência, um dos vários símbolos da inocência, né, assim como as rosas brancas também no filme. Aí ele pegou essa pomba que tinha morrido e tinha colocado debaixo do travesseiro com o intuito de enterrá-la no dia seguinte, mas o filme, ele deixa um pouco sugerido de que essa pomba morreu sendo morta por ele, que ele quebrou o pescocinho do pássaro, e a Miss Giddens, ela fica olhando pra ele, assim, sabe, com os olhos esbugalhados, assim, sabe, meio que, uau, mas como é que você achou ela morta, assim? E ela falou assim, sabe, você não entende direito, e eu acho que essa falta de clareza nesse momento é justamente uma indicação de que, olha, esse Miles, ele não é tão bonzinho assim, não, assim, ele tem alguma coisa, assim, muito obscura. Isso realmente leva a gente a ver a Miss Giddens, né, como uma heroína do filme. Ela tá realmente, genuinamente querendo salvar os meninos e querendo ajudar os meninos e tá querendo realmente cortar essa ligação nefasta, pedófila, entre os meninos e os fantasmas, né, especialmente com Quint, o homem. Porque a personagem feminina, né, da fantasmagórica, ela é uma personagem mais trágica e menos demoníaca, em que inclusive me deu frio. Essa foi uma das poucas cenas que me deu calafrio mesmo, né, como todo bom filme de terror faz, né. Quando ela aparece, a imagem dela de preto aparecem lá do outro lado da margem do laguinho, né, da casa. Essas imagens eu achei também muito bonitas e inquietantes. A senhorita Jessel é sempre remota, né? Já o Quint, ele aparece perto dela, sempre. Mas, em contrapartida, né, a essa questão de toda do Miles ter essa ambiguidade, ter esse lado sombrio por trás, né? E ser uma criança extremamente madura, né? Extremamente sedutora, né? E com um passado desconhecido, que ele nunca fala sobre a escola, nunca fala sobre amigos dele na escola, né? Então ele tem um lado misterioso e secreto, claro, de fato, assim. Eles desconversam sempre, né? Eles nunca respondem diretamente nenhuma pergunta que é feita pra eles, né? E ao mesmo tempo, é tão comum essa ideia de que a pessoa que não consegue lidar com a própria corrupção, a pessoa que não se garante, que não consegue bancar o próprio lado sombrio, vê sujeira no outro, especialmente em criança. Isso é tão comum. Então, por isso que é tão interessante o filme, porque a Deborah Kerr, né, a Miss Giddens, ela tá tentando ativamente descobrir essa corrupção nas crianças. E essa é uma das grandes ambiguidades do filme, que você não sabe se ela tá realmente fazendo isso para ajudar, para salvar as crianças, ou se ela tá simplesmente projetando uma corrupção que ela não consegue lidar com ela mesma nas crianças, para fora, que é um comportamento super amplo e comumente praticado, né? O grande traço dela, assim, que você vê o tempo todo é repressão, né? Ela é hiper reprimida. O filme começa com ela rezando, assim, e tipo, suando. Eu amo as crianças e eu quero proteger. E ela não é casada, nasce nessa família religiosa. Você sente, né, como ela é reprimida o tempo todo, né? Então, ela já tem essa certeza já de cara que tem alguma coisa errada, né? E daí, mas, né, por quê, né? Por que você tá com esse faro de radar para detectar pecado e crimes e alguma coisa escura do menininho, né? Da onde é que vem isso? Não tem nenhuma evidência de cara óbvia, né? Isso, é um comportamento também muito suspeito isso, né? Então são dois lados da moeda, assim, que você realmente fica dividido no filme, né? Essa corrupção que ela tem nela, que ela não sabe lidar, né? Que ela projeta, né, na figura do Miles, quer dizer, na verdade, que ela projeta na figura do Quint, né? E depois ela acaba projetando na figura do Miles, né? Ela fica, né, pressionando o Miles para que ele conte, assim, não, mas me conte, né, o que foi que ela falou, o que foi que ele disse, o que foi que ele fez com você, assim. Tem um aspecto perverso, sabe, nessa tentativa dela de salvar a alma do Miles, né? Querendo que o Miles espiasse, né, os possíveis, né, hipotéticos pecados dele, né, através dessa confissão que ele faria para ela. A perversidão é porque, sabe, ela quer muito saber, assim, sabe, é quase como assim, sabe, tipo, olha, me conta aquilo que você viu, sabe, eu tenho um nojo, mas ao mesmo tempo tenho atração por isso que você viu, eu quero saber, eu quero que você me conte os detalhes sórdidos. É que nem, eu lembro aqui novamente daquela imagem que o Stephen King falou, caracterizando as pessoas que são espectadores de horror. Existe um lado negro dentro da gente, né, assim, um lado nefasto, né, porque nós somos, né, o espectador de horror é a pessoa que diminui a velocidade do carro para poder ver o acidente que aconteceu na pista ao lado, sabe?
sabe? Então essa curiosidade mórbida, que é uma coisa que se você fala isso para as pessoas, né, existe uma condenação moral. Poxa, mas você fez isso, poxa, que é quase que uma obscenidade, né? Você ficar vendo esse tipo de coisa, sabe? Você vê uma pessoa que se acidentou no meio de uma pista e você para você poder enxergar melhor. Você não vai falar isso para as outras pessoas porque isso dá uma certa vergonha, né? Mas no fundo a gente tem essa curiosidade, né? A gente diminui, né, a velocidade do carro para ver direito, para você quer ver melhor. E ela tem essa coisa também, sabe? Tipo, ela tem esse lado negro, né, como o Diego falou, esse lado nefasto, esse lado perverso dentro dela, né? Ela não consegue lidar com isso, então ela fica querendo saber, né? Ela fica quase querendo extrair do Miles, né, uma confissão sórdida. Me fala aquilo que você viu, eu quero que você diga, me conte a história, mas como é que eram os dois, quase que pedindo para um menino de 11 anos, assim, sabe? Tipo, olha, você viu 2 pessoas na cama, me fala exatamente como é que são 2 pessoas na cama, me conta isso. E aí eles estavam pelados, como é que eles estavam, em qual posição que eles estavam. E aí, justamente nesse momento, nesse clímax em que ela tá pressionando o Miles, né, aparece o fantasma do Quint, né, do outro lado da janela. E parece que o Miles, né, é possuído por esse fantasma. E ele chama ela de quê? Né? Ele fala, não, você é uma velha safada. E ela fica congelada, paralisada de medo, sabe? Com justamente essa acusação, ó, você é uma velha safada, sabe? You're a dirty hag. Então, é como se ela fosse despida nesse momento desse papel de heroína que ela mesmo se incumbiu, né? Eu tô aqui para salvar essas crianças, né? Eu sou a heroína da história, né? Eu vou tentar preservar a virtude e a inocência das crianças, desses fantasmas nefastos. Ela fosse tirada desse papel para um outro papel, claro, muito menos romântico, muito menos heróico, né? De que, olha, no fundo, você é uma velha safada que vê corrupção em tudo, a corrupção tá dentro de você e você tá enxergando essa corrupção em todos os lugares e em todas as pessoas, e é porque você quer isso, você quer saber essas coisas porque isso te dá prazer, no final das contas, mas só que você não admite que isso dá prazer pra você. Esse é um outro momento que eu achei, caramba, eles puseram isso no filme. O velho vitoriano dentro de mim ficou também, novamente, chocado e aturdido, né? Oh my. É muito sutil, né? É feito muito bem, né? Eu acho que a mão do Capote aí tem uma sutileza literária nessa, nada é óbvio, né? Gritante. Eu acho que o papel dela muda muito, e muda tanto o papel dela nessa hora, nessa cena. A perspectiva muda tão radicalmente que ela pode ser vista nessa hora como uma grande vilã, monstro do filme. Ela talvez seja o monstro, a grande assombração. Ela que tá assediando as crianças, na verdade, né? Obsediando as crianças. Tanto é que na história ela tem certeza que a menina tá vendo a mesma assombração que ela vê, que a menina não tá, ela diz que não vê, a senhora Grosso que tá junto não vê, aí a menina começa a gritar, ela acaba sendo mandada embora pra Londres por tio, aí você começa a pender mais pro lado que talvez o problema é realmente da Miss Giddens, né? E aí no final, depois que tá só ela com o menino na casa, né? Que esse jogo assim de silêncios e confissões e tal, que ele nunca fala, não fala, no final ele conta por que foi expulso e tal, e tem aquela cena hiper melodramática, hiper gótica, né? É o momento mais, né, literatura romântica do livro, que o fantasma do Quint aparece, né? O menino grita, lá o menino tipo morre, né? Você não entende por que o menino morreu. Você pode fazer essa leitura sobrenatural, mas pra mim é mais tipo essa pressão dela em cima, né? Então você nunca confirma qual dos dois, mas pra mim você pode até escolher, né? Talvez realmente foi só a pressão dela o tempo todo em cima dessas crianças, né? É uma leitura. Usando aquela terminologia do Igor, né? Sobre filmes de terror de direita e filmes de terror de esquerda. É do Carpenter, Eu adoraria ter inventado isso, né? Mas o crédito vai para uma mente superior, né? John Carpenter. Que apesar do Truman Capote ser americano, né? E ter trabalhado muito no roteiro desse filme, ele é um grande escritor, um dos maiores escritores americanos, né? Ele é um grande expoente da literatura, né, mundial. E claramente esse filme é um filme de esquerda, sem dúvida nenhuma. É um filme que não é um filme que começa super bem, maravilhoso, acontece um conflito e depois tudo fica resolvido bonitinho, explicadinho. Não é esse tipo de filme, né? Não é The Conjuring, Invocação do Mal. Não só é isso, mas ele também não fica uma culpa clara externa, né? O problema pode ser interno, né? Que é uma das características que o Carpenter falou, né? Que o mal não é uma coisa que ataca você de fora e que você tem que espalhar, lutar, né? Proteger a sua cidadezinha, sua família, né? Não é isso. Pode ser de dentro. Pode. E completando isso, eu acho que é um dos elementos do gênero de horror, né, tanto literatura quanto cinema, que é um dos elementos mais potentes e mais atraentes e mais interessantes do gênero, é esse, né, de que quando as coisas te destabilizam o espectador, destabilizam o leitor e não tem um chão para você pisar quando termina a história. Você não sabe aonde pisar, não está resolvido. Então a sensação de horror e a sensação de inquietude permanece depois que a obra termina. Que efeito fantástico esse, né? Que esse filme tem. E que eu fico pensando, poxa, o diretor inglês. Os ingleses, eles são menos interessados, menos obcecados com o final redondo, o final que costura tudo, feliz, que os americanos
costumam fazer. O inglês tem menos essa necessidade, né? O inglês tem mais, os britânicos em geral, eles têm uma consciência maior do caos que está presente na vida. É porque eu acho que o americano, historicamente e culturalmente, tem esse elemento de supremacia, de primazia, né, de ordem. Por exemplo, o fato que acho que os ingleses estão mais acostumados com esse caos histórico, né? Eles já passaram pela Segunda Guerra Mundial, atacados, racionamento. É um povo que entende que não vai ganhar sempre, né? Que não é só a vitória o tempo todo e a virtude nossa. Enquanto que o americano tá mal acostumado culturalmente nesse sentido, né? Então ele quer que a coisa se confirme no final. Puxando um comentário que você fez no nosso episódio passado, né, do Ju-On, o Grito, você disse que você falou uma coisa assim, que tem muitos fios que ficam desamarrados, mas isso não é um erro do filme, isso é uma virtude, né? Você não fecha tudo com um lacinho, né, e pronto, né? Fica tudo meio aberto, né? Final aberto é mais satisfatório de um lado e menos do outro, né? Se você quer uma conclusão fechada, você fica frustrado, mas a frustração também é uma coisa que você pode querer de uma literatura, especialmente de gênero, né? Não confirma, você continua com essa dúvida. Né? Perfeita essa análise de vocês. Eu só queria voltar num ponto que o Diego tinha falado, né? Porque, de fato, a Miss Giddens, né? Ela vai morfando, né? Digamos assim, né? Ela vai mudando, né? O papel dela. Ela começa como sendo nessa figura maternal e protetora, que é um papel que ela atribui a si mesma. E você vê que aqui ali no filme, né? Assim, na própria casa, né? Tem quadros, né? De mãe segurando bebês, né? Então, assim, fica meio que esse tema da maternidade, né? Da boa mãe, assim, ela parece, assim, sabe? Aqui ali meio que sugerido, né? Especialmente na direção de arte do filme, no começo. Mas que isso vai mudando, né? Isso vai mudando, inclusive, né? Com as roupas da Miss Giddens. Não sei se vocês perceberam, né? Mas, assim, no começo ela tá sempre de branco, né? Ela tá sempre com uns vestidos, assim, veraneio. E é claro, essa história, até onde eu sei, essa história, no tempo, parece que ela começa em julho, né? E ela vai terminar em outubro. Olha só que coisa. A gente tá em outubro, né? Gravando esse episódio sobre o The Innocents. Ou seja, que é o mês de Halloween. E aí você vê as roupas dela ficando cada vez mais escuras, né? E nas cenas finais, né? Ela tá com um vestido todo preto, que lembra muito o vestido da Miss Jessel, quando a Miss Jessel aparece naquela cena que eu também acho arrepiante, né? Assim, do outro lado do lago. E naquela outra cena também, que ela aparece chorando, né? Em cima de um quadro negro, onde tem uns cálculos, assim, na sala de aula, na sala da casa onde os meninos tinham aula. Nessas mansões vitorianas tinha, tipo, uma salinha de aula, né? Porque não era sempre que tinha escola, né? Então tem literalmente uma sala de aula dentro da casa, né? E aí, pois é, esse papel de vilã, né, que ela vai assumindo, o filme, ele vai indicando, né, isso de uma forma bem sutil, e ele faz isso muito bem em duas cenas, né. Primeira cena, quando ela vê o Quint, ela tá brincando de esconde-esconde com as crianças, né, ela tá escondida atrás de uma cortina, e ela vê o espectro do Quint através da janela. Aí ela grita desesperada, aí quando a senhora Gross aparece para ver o que tinha acontecido, você vê que a senhora Gross, ela chega numa hora em que, na verdade, é a Miss Giddens que tá do outro lado da janela. Ou seja, você tem a imagem se sobrepondo, a imagem do Quint e a imagem da Miss Giddens se sobrepondo. Primeiro era o Quint atrás da janela, aí agora é a Miss Giddens que é vista atrás da janela, né? Então, muito interessante isso. Ou seja, meio que como a Miss Giddens já está assumindo o papel dos fantasmas. E aí, depois, num segundo momento, justamente nessa cena da sala de aula, em que a Miss Giddens vê o espectro da Jessel chorando, né? Sentada, inclusive, onde fica a mesa da professora. Aí ela vai até lá, tem um traveling de câmera que eu acho lindo, e aí ela senta na mesa, e aí, de novo, é a senhorita Gross, que quando ela chega na sala de aula, ela vê a Miss Giddens exatamente onde, no mesmo ângulo, inclusive, exatamente onde estava o fantasma da Jessel. Com o mesmo vestido, inclusive, ou então com um vestido muito parecido, né? Um vestido todo preto. Então, novamente, aí você tem uma outra indicação de que, olha, é a Miss Giddens assumindo o papel dos fantasmas. Ela é o espectro nefasto, na verdade, que está rondando essa casa. E aí, só pra terminar isso aí, tem que falar sobre fotografia, o diretor de fotografia desse filme, né? Freddie Francis, que, na minha opinião, é um dos meus diretores de fotografia favoritos, né? Eu tenho o Vittorio Storaro na Itália, tenho o Sven Nykvist lá na Suécia, né? Diretor de fotografia dos filmes do Ingmar Bergman, e tem o Freddie Francis, que ele mora no meu coração. Foi um diretor de fotografia muito famoso, principalmente nos anos 60, anos 70, por cinema britânico. Foi o diretor de fotografia de vários filmes do David Lynch, fez a fotografia do Homem-Elefante, fez a fotografia do Duna, fez a fotografia do Straight Story. E ele também tem o mérito de ser um diretor de filmes de horror B britânicos dos anos 60, dirigiu vários filmes para Hammer e para Atticus, fez o primeiro filme que eu vi, não o primeiro filme literalmente, mas o primeiro filme que eu vi, né, dessa dobradinha genial que é Peter Cushing e Christopher Lee. Não é um filme que eu vou recomendar no final, mas é um filme que eu recomendo a todos e todas que queiram assistir, né? Esse filme ele vai estar depois na nossa descrição, né, porque eu esqueci
esqueci agora o título dele aqui no Brasil, mas o nome dele é The Creeping Flash. Novamente, não é o primeiro filme com Peter Cushing e Christopher Lee, mas é o primeiro filme com esses dois que eu assisti. E eu acho ele extraordinário. É um dos meus comfort movies também, né, que eu assisto, né, pra relaxar. E dirigido pelo Freddie Francis, que é o diretor de fotografia desse filme, que fez um trabalho extraordinário, tão bom, né, que ele fez uma coisa que é única desse filme. Assim, não sei se vocês repararam, mas os cantos da tela, ele foi feito em CinemaScope, né, então a tela é mais estirada, assim. Mas os cantos da tela são meio obscuros, porque ele literalmente pintou de preto as telas da câmera, as lentes da câmera, para conseguir um efeito meio túnel de perspectiva, de que, olha, a gente está contando uma história que envolve vários personagens em um cenário bem amplo, mas o foco disso aqui é essa personagem específica, no caso é a Deborah Kerr, a Miss Giddens, e a forma como ela enxerga as coisas, a forma como ela vê as coisas. Então é uma forma muito sutil do Freddie Francis estar dizendo que, olha, é possível que tudo isso que esteja acontecendo se passe apenas na cabeça dessa personagem. É possível que tem vozes, tem aparições, tem a mulher lá da beira do lago, tem tudo isso, mas pode ser que isso seja um grande delírio histérico, paranoico dessa mulher que está tendo um ataque de nervos aqui no meio dessa casa maravilhosa, talvez porque ela, né, ela tem esse background assim, muito protegido, né, de filha de pastor e tudo mais, e ela nunca esteve fora de casa, nunca, ela até alude isso em uma fala do filme, né, assim, a minha casa era muito pequena, você não tinha espaço para nada, você não tinha privacidade para fazer nada, então ela está numa situação social em que ela nunca imaginou que ela poderia estar num lugar tão deslumbrante, né, atuando como sendo uma dona de casa, né, a dona da casa, né, a governanta, né, a administradora de uma casa tão suntuosa e tão maravilhosa quanto a mansão Bly do filme. E estando nessa situação nova, né, ela tá totalmente desnorteada, né, e você entende, né, o Freddie Francis, ele coloca isso muito sutilmente, né, na lente da câmera, né, assim, olha, isso pode ser só um delírio dessa moça aqui, olha pra ela. E você vê o efeito túnel acontecendo em vários momentos do filme, como, por exemplo, aquela cena que eu acho extraordinária, que ela tá no corredor, né, com aquelas velas. Essa cena é aterrorizante, né, e ela tá começando a ouvir várias vozes, e você não sabe, né, se são vozes que vêm dos quartos, dos aposentos, né, da casa, ou se são vozes que ela tá ouvindo apenas dentro da cabeça dela. E, bom, eu só queria dar esse crédito aí pro Freddie Francis. Excelente fotografia, linda fotografia do filme. Uma das grandes virtudes do filme é a estética, né? É um filme espetacular, assim, visualmente. Fotografia preto e branco. E além de ter esse elemento bem sutil do cantinho que é ligeiramente escurecido, né? Não sei se pela lente, o que ele fez, ele consegue aquele milagre que muitos, dependendo da lente que o diretor de fotografia usa, tem que usar aquele dióptero duplo, né? Que às vezes corta a imagem em dois para o que tá perto ficar em foco e o que tá longe também, que não acontece nesse filme. E eu não faço ideia como é que ele fez, se é uma lente especial e tal. Tem muitas vezes que você tá no primeiro plano na cara da menininha, e lá atrás a governanta chegando, assim, e tá tudo em foco, tá tudo super bem enquadrado, assim. Um filme que você pode ver até no mudo, assim, de tão lindo que é. Muito, muito legal. A fotografia é perfeita. Essa técnica em inglês chama deep focus, né? Foi muito aperfeiçoada, né? E o grande pioneiro dessa técnica foi o Orson Welles, né? Quando fez Cidadão Kane, junto com o diretor de fotografia dele. Foi um dos primeiros filmes que usou essa técnica revolucionária de você conseguir ver tudo em foco, né? Tanto o foreground quanto o background. E nesse filme é muito bem usado, como você falou, né? Essa técnica é muito boa, né? É um filme tecnicamente quase perfeito, né? Porque, como a gente já tinha mencionado, a atuação da Deborah Kerr também, das crianças, né? A atuação dela é espetacular, é boa demais, né? Tudo de primeiro nível, ela mesma diz, né? Eu vi uma trivia sobre o filme que ela considera essa atuação dela a melhor da carreira. Sim, e ela é uma super atriz lendária, a Deborah Kerr, né? Então pra ser o melhor filme dela é que realmente, né? O que vocês acham, assim? Porque o personagem, né, dela, tanto na peça quanto na obra do Henry James, ela é um personagem bem jovem, né, 20 e poucos anos. E a Deborah Kerr já tem 40 no filme, né? Acho que isso acrescenta ainda mais riqueza à personagem, né? O lado repressivo dela, né, essa corrupção que ela tenta esconder e reprimir, ainda fica mais interessante de ver numa mulher mais velha, né, de 40 anos. Pra mim isso é proposital, quer dizer, porque realmente no livro você lê e parece uma mulher, né, que você falou, né, 20 e tantos, pouca, né? É muito claro, tanto no livro quanto no filme, que esse é o primeiro trabalho dela, né? Então isso já, o fato que é uma mulher de 40 anos e tal, o que ela fez, né? Ela ficou em repressão total, né? A juventude toda, né? Solteirona, né? Na época era considerado. Tem esse elemento religioso, né? Realmente adiciona um pouco mais dessa repressão, eu acho, né? O fato que é o primeiro trabalho dela, ela é obcecada com crianças, né? Porque o que tem aí, né? Tem uma bagagem a mais do que se fosse meramente uma jovem, né? Eu concordo com isso que vocês estão falando. Eu acho que é o fato dela ser uma mulher mais velha no filme
faz com que esse aspecto da frustração sexual que ela tem, que ela carrega dentro de si, seja potencializado, o que deixa mais evidente nessa projeção que ela faz, né, nas crianças e na casa também, de forma geral, né, porque ela projeta muita coisa na casa, né. Você vê num primeiro momento que ela está muito deslumbrada, ela está muito encantada com tudo aquilo que está ao redor dela, mas aí, à medida que o filme vai avançando, você vê que ela vai notando certas coisas na casa dela que desagradam muito ela, como por exemplo, tem aquela cena também que eu acho fantástica, que ela tá colhendo rosas brancas, que é coisa mais pura e inocente que uma rosa branca, e ela tá no jardim, aí de repente ela afasta, né, um galho de arbusto, e ela vê uma estatuazinha de um querubim, de algum tipo de espírito da natureza, alguma coisa assim, e aí de repente no meio dessa estátua de uma criança, né, da boca, né, dessa estátua, sai uma barata, ou um besouro, ou um bicho nojento, alguma coisa assim. E ela fica enojada com aquilo. Então, o fato dela ser uma mulher mais velha, passando por essas experiências, né, eu acho que só acentua esse aspecto de isolamento e essa inocência mesmo. Essa inocência que beira quase que uma ingenuidade estúpida que ela tem. Tanto é que, se você parar pra pensar, toda essa história de que as crianças estão sendo obsediadas e eventualmente possuídas, né, por fantasmas, né, de pessoas que já habitavam essa casa, isso é uma fabricação dela. A senhora Gross, em nenhum momento ela corrobora com isso. Em nenhum momento ela fala, não, realmente, assim, é possível. Essa crença de que os mortos podem voltar. Eu falo isso até porque isso foi a grande propaganda do filme. Eu, por um acaso, sei, né? Eu assisti, né? O trailer do filme dos anos 60, está no YouTube. O trailer, ele faz a pergunta, assim, tipo, é possível que os mortos venham possuir os vivos? Essa era a grande pergunta do filme. Mas isso é uma fabricação da cabeça da Miss Giddens. Pô, como é que uma mulher mais velha vai ter uma ideia dessas, né? É a primeira explicação dela, talvez a explicação mais óbvia. Sabe, tipo, essas crianças, né? Elas estão apresentando traços de corrupção. É claro que elas estão sendo possuídas por fantasmas de gente libidinosa que habitava essa casa aqui no passado escandaloso. É claro? Como assim claro? Essa é a primeira coisa que vem na cabeça da mulher. Mas é isso. Eu acho que o fato de não ser uma mocinha, se fosse uma jovem, né, uma menina de, sei, 18, 19, 20 anos, realmente, né, acabando de sair da casa de campo dela onde ela morava com os pais, acho que o impacto não teria sido tão grande. De fato, a Deborah Carr, eu acho que eu vi essa mesma entrevista que o Diego viu, né? Assim, a Deborah Carr, ela acha que essa é a melhor interpretação da carreira dela. E ela que teve, né, uma carreira bem vasta e grande atriz, uma das maiores atrizes dessa época de ouro de Hollywood, né? Uma das maiores atrizes britânicas de todos os tempos. Nessa mesma entrevista, ela perguntou pro Jack Clayton, né, o diretor do filme, ela perguntou assim, afinal de contas, Jack, essa mulher, ela tá vendo essa galera mesmo? Ela realmente sendo assombrada por esses fantasmas realmente existem? Ou isso é coisa da cabeça dela? Ela disse que o Jack Clayton simplesmente sorriu pra ela e falou assim, você decide. E eu acho que isso serve pra nós também, pro público, né? Afinal de contas, né, o que tá acontecendo, né, na mansão Bly, né? Assim, existem fantasmas de verdade? Ou isso tudo que tá acontecendo são projeções da cabeça de uma pessoa perturbada, frustrada e assombrada, ela mesma, né, por fantasmas pessoais? E seja qual for a leitura que você der pra esse filme, eu acho que ainda assim é um grande filme de se ver. Só queria mencionar aqui, comentar isso, uma coisa que o Igor falou. Como é que ela tira essa conclusão, né? De que tem fantasmas que estão obsediando, que estão corrompendo as crianças, né? Da onde que ela tira essa ideia, né? E de fato ela tira essa ideia porque as crianças não contam nada. Ela tira essa ideia do não dito. Ela tira essa ideia do vazio mesmo, do que está implícito. Ou seja, por isso que é tão interessante, né? Por isso que é tão ambíguo, né? Porque ela chega a essa conclusão louca, né? E da onde você tirou isso? Realmente de algum tipo de pensamento indutivo dela, ou dedutivo. Porque ela acha absurdo, ela acha impossível que uma criança não mencione certos assuntos e não conte experiências passadas e sejam tão boas, né, tão proficientes em acobertar Exato. O que está acontecendo por trás, né? Eu acho que isso diz mais a respeito da própria idealização que ela faz da infância. As crianças, para ela, são essas figuras idealizadas, são essas criaturas idealizadas, né, essas imagens, esses avatares da pureza e da inocência, né? Ela não vê as crianças sob outra ótica, a não ser essa. E aí, quando ela percebe essas rachaduras no espelho, porque é uma projeção que ela tá fazendo nas crianças, né? Quando ela vê isso, ou seja, ela vê que essas crianças não apenas as crianças não são tão boazinhas quanto ela imaginou que elas eram, mas essas crianças também, elas podem assumir um papel meio medonho, né? Aquela menina é terrivelmente medonha, aquela menina, em certas horas, né? Ela é uma gracinha, né? Mas assim, tem horas que ela é muito medonha, né? O jeito que ela olha pra Miss Giddens, ela fala uma coisa bonitinha, ela fica olhando, né, com os olhos bugalhados e sorrindo, assim, sabe, com o canto da boca. Que criança medonha. Criança é um negócio medonho, né? Enfim, o Miles também, com esse jeito meio sedutor, charlatão dele, isso é bem creepy.
creepy, quando ela começa a ver isso, ela não abarca isso, não é possível. Isso foi ensinado pra elas. Elas estão sendo possuídas por alguma coisa. Então acho que isso diz muito a respeito da idealização que ela faz na infância. Talvez porque a infância dela tenha sido uma infância turpada, não tenha sido uma infância plena, né? Talvez ela tenha tido uma infância meio Michael Jackson, infância totalmente roubada, né? Por pais muito rigorosos que forçavam ela a trabalhar, a cumprir uma série de obrigações dentro da família e etc e tal, de abacate. Aí acabou que ela cresceu com essa imagem, não, mas a infância tem que ser preservada, porque as crianças são o que existe mais puro no mundo. Então, pessoal, nossa conversa dos Inocentes, filmaço. Inclusive, antes de falar as dicas para vocês, eu queria lembrar todos os espectadores, na verdade, contar, né, que esse é um filme um pouco mais antigo, menos assistido, menos conhecido e tal. Então, a gente descobriu que tem uma versão dele no YouTube que tá com qualidade alta, legendado em português. Então, espero que você não fique desanimado pelo fato de que é um filme que não é tão comum, não tão fácil de achar, preto e branco, né? É um filme que se você procurar no YouTube Inocentes, legendado, você vai achar uma versão lá com qualidade perfeita. Por favor, não deixe de assistir, você não tem nem desculpa, você pode ver de graça. É um filmaço, assim, como a gente falou no episódio hoje, super ambíguo, super lindo. A gente não mencionou quase, mas tem aquela música do filme que a menina tá sempre cantando, muito bonito, o tema do filme, né? Willow Wayley. É um filme todo lindo e tá de graça pra vocês verem no YouTube, então não percam. E antes de anunciar o nosso último filme da temporada de Casas Mal Assombradas, que já estamos chegando ao final, deixa eu perguntar para os meus co-hosts quais são as recomendações da semana, né? A gente sempre fala de algum filme parecido ou que a gente pensou em sugerir para os ouvintes de alguma maneira relacionada com o filme do dia. Se eu puder começar hoje para dar uma variada, né? O filme que eu vou recomendar é um filme de 1945, um dos poucos filmes ingleses feitos durante a guerra ainda rolando. O que me levou a recomendar, além de ser um filme de terror, filme britânico, é que é um filme meio pré-Além da Imaginação. Além da Imaginação, inclusive, eu acho que é de 60, é contemporâneo com esse filme dos Inocentes. E esse filme é de 15 anos antes, né? O Na Solidão da Noite, Dead of Night, de 45. É um filme meio antologia de terror, são vários segmentos, cada um é feito por um diretor diferente, mas tem um desses segmentos que é sobre um ventríloco, que tem um boneco meio medonho e tal, é um tipo de coisa que na época não era tão comum, mas que depois rolou várias vezes. Tem até aquele filme com o Magic, que foi feito anos depois, o próprio Além da Imaginação, teve boneco de ventríloco possuído, e esse que tem nesse filme da Solidão da Noite, o ventríloco é o Michael Redgrave, né, mais jovem, que é o tio das crianças desse filme. E isso fez me lembrar, assim, eu vou recomendar um filme que é muito legal, muito bonito, também super lindo, é muito moderno, não parece feito na Segunda Guerra Mundial, né, um filme tem uma vibe meio moderna, esse aspecto de antologia de terror que a gente tem hoje em dia, né, essa série VHS, né, tem uma pegada tipo o avô desses filmes, né, e é muito legal, muito bem atuado, muito lindo, muito bem escrito. Então a minha dica é isso, né? Outro filme inglês de terror, pouco anterior, mas que também é muito, muito assistível, né? Na Solidão da Noite, Dead of Night, de 45. Diegão, você, qual é a sua dica da semana? Minha dica, ela não é muito criativa, né? É um filme de Casa Mal Assombrada, dos anos 70. Então também é um filme um pouco mais sutil, um pouco mais... Não é tão splatter, né? Igual o Igor falou, como os filmes são hoje em dia, né? Não é tão pesado. Mas é um filme que também se trata de inocência, de corrupção, de depravação, né? É uma casa que viu muitas cenas de corrupção e depravação e orgias e sangue, violência, né? E isso marcou essa casa, se chama The Legend of Hell House, que inclusive tem a menina, né, a atriz, criança, né, dos Inocentes, ela tá já adulta nesse filme, né? Pamela Franklin, né? Tem esse ponto de ligação. Como é que é o título em português? A Casa de Noite Eterna. A Casa de Noite Eterna. Recomendo o filme, não é um grande filme, né? É inferior aos Inocentes, sem dúvida nenhuma. Mas eu quero aproveitar para recomendar que eu tô numa fase que eu tô amando literatura de terror, e especialmente livros com Casa Mal Assombrada, assim. Eu acho que não só filmes, mas também a literatura desse gênero é tão interessante, tão divertida, tão boa e tão bem escrita, né? Tão bem feita. Eu tô curtindo muito, né? E o livro sobre o qual o filme se baseou, né, The Legend of Hell House, se chama Hell House, de um grande autor desse gênero, que é o Richard Matheson, né, que escreveu I Am Legend, né, escreveu vários romances famosos. Inclusive escrevia para Além da Imaginação também, entre outros. Exatamente, escreveu alguns roteiros de cinema, escreveu para Além da Imaginação.
E o livro é muito bom, mas especialmente quero recomendar, porque eu não sou tão fã dos filmes, né? O primeiro filme feito com o Tim Curry pra televisão, eu não gosto muito, né? Eu acho meio pra televisão mesmo, um pouquinho amador, assim. Exceto o palhaço, né? O ator que faz o palhaço é maravilhoso, o Tim Curry. Mas a última versão, eu fiquei muito desapontado com a segunda parte, né? Que é o It, que é uma das grandes histórias, né? Que realmente mescla elementos de horror, de terror com a infância, né? E o livro, It, pra mim, é uma grande obra-prima do Stephen King. Mais do que The Shining, mais do que Carrie. Eu acho que It é um excelente livro, é um livro enorme, imenso, mas que eu não conseguia parar de ler, que eu não conseguia botar ele na minha mesa. Eu já passei até quase 3 horas da manhã, 4 horas da manhã lendo o livro, assim, de tão bom que ele é. Realmente você não consegue largar ele. Viciante, pra mim é o auge da carreira do Stephen King, assim. E é um livro que realmente conta bem, mostra bem, com detalhes, com profundidade, a infância e seus medos. Bem menos ambíguo, né? Menos ambíguo, é claro, né? Porque também é um romance imenso. Então é realmente difícil, né? Eu acho que a ambiguidade, ela cabe bem em histórias mais curtas. Igual a Volta do Parafuso é curtinho. Eu recomendo muitíssimo, assim, não fica só no filme. Se você assistiu só o filme do It e gostou, leia o livro. É maravilhoso, é muito superior, muito legal, imperdível. E Igor, e a sua dica da semana? Agora veio um momento trash com o Igor, né? A minha recomendação para quem gostou dos Inocentes é um filme que eu tenho certeza que o Diego Nunes iria detestar esse filme. Isso não é um desafio, não. Porque eu conheço o seu gosto, Diegão, e eu sei que você não ia gostar muito desse filme. Mas eu recomendo porque ele também é, à sua maneira, uma adaptação da Volta do Parafuso, do Henry James, que é a mesma novela sobre a qual esse filme que a gente discutiu hoje é baseado. O filme que eu tô falando é A Casa do Cemitério. O título original desse filme é italiano, né? Quella Villa Accanto al Cimitero. Ou então The House by the Cemetery, né, em inglês. Porque o filme ele é falado em inglês, eles passam nos Estados Unidos, né? É um filme do grandíssimo diretor italiano Lucio Fulci, né? Lucio Fulci, que se escreve, né, com C. E é um filme de 1981. Ele é um fracasso de crítica, né? Ele tem uma cotação baixíssima em todos os lugares onde vocês forem ver, né? Eu acho que o Rotten Tomatoes dá, não sei, 15% pra ele. Porque ele, assim como vários filmes do Lucio Fulci, ele caga pra roteiro, pra continuidade, pra coerência, toda essa parte técnica, né, que a gente, como público de cinema, a gente aprende a observar, né, e dizem pra gente que, você tem que olhar pra isso, porque é isso que faz o filme bom. Esse filme não tá nem aí, mas eu acho, assim como vários outros filmes do Lucio Fulci, né, eu sou um fã, grandíssimo fã ardoroso, né, defendo o Lucio Fulci com unhas e dentes, né. Eu acho que, apesar desses problemas, ou talvez até eu diria, por causa mesmo desses problemas, né, ele é um cineasta, nem sei se B, né, assim, ele é um cineasta C, é um cineasta D. Por causa disso, ele acaba focando em outras coisas que eu acho, que pra mim, pelo menos assim, eu acho muito mais interessantes, né. A Casa do Cemitério, basicamente ele conta a mesma história, né, da Volta do Parafuso, só que ele adapta, né, pros tempos atuais. E é uma família que é, assim, nuclear, né, com pai, mãe e um menininho, loirinho, bonitinho. Todo mundo se muda, né, de Nova York pra uma casa abandonada em Boston. É claro que essa casa é mal assombrada, né, é claro que tem, né, uma série de crimes, né, relacionados a essa casa, né, mas isso não é mencionado no roteiro, né, assim, sabe, todo mundo, assim, sabe, tão inocente que beira a estupidez, mas é uma das grandes virtudes do Lucio Fulci, eu acho, assim, sabe, que isso conta a favor dele. Ele é um dos grandes diretores de atmosfera, sabe, a atmosfera do filme é fantástica, não só pela fotografia, mas também pela combinação entre fotografia, música. Ele é um excelente diretor de cenas também, apesar de que as cenas, elas não estão costuradas, né, você não tem um encadeamento lógico entre uma coisa que acontece e outra coisa que acontece. Tem personagens que somem dentro da casa e fica por isso mesmo, sabe, mas eu acho que é um filme extremamente prazeroso, se você gosta, né, de prazeres macabros, né, como eu, é extremamente prazeroso de assistir, né, eu adoro esse filme, adoro a ambientação dele, a fotografia dele, como eu já falei, eu acho excelente, música eu acho fantástica, uma trilha sonora aqui, assim, sabe, que beira entre o sinistro e o melancólico, né, que isso é uma das marcas do Lucio Fulci também, né, mesmo os filmes de zumbi, né, porque ele é famoso pelos filmes de zumbi dele, tem um quê de tristeza, tem uma melancolia, assim, sabe, que talvez seja uma característica, né, da cultura italiana que ele trouxe, né, pros filmes americanos dele. O filme, ele termina com uma citação do Henry James, que eu acho fantástica, que é ninguém nunca saberá, em inglês, né, no one will never know, mas eu vou ler aqui em português, ninguém nunca saberá se crianças são monstros ou se monstros são crianças. Sabe, o filme ele termina com essa citação do Henry James. Eu recomendo, se vocês tiverem estômago, né, porque também o Lucio Fulci, ele também, além, né, disso tudo, ele é considerado, assim, sabe, tipo, um dos grandes arautos, né, do cinema gore. Então tem, claro, as cenas de morte são extremamente sangrentas, extremamente brutais. O Lucio Fulci, ele conseguiu uma coisa que ninguém nunca conseguiu fazer. Todo mundo sabe aqui que eu assisto muitos filmes de horror. E eu não tenho nojo de nada, assim, sabe, nada, é difícil, assim, ver alguma coisa na tela de cinema que me deixa enojado. A única vez, e é sério isso,
Eu queria que as pessoas sentissem o peso dessas minhas palavras agora. A única vez que eu tive ânsia de vômito em um filme foi em um filme do Lúcio Fulci, que foi A Cidade dos Mortos. Numa cena famosa que já é antológica para pessoas que gostam de gore, em que uma das personagens principais do filme, ela cospe as próprias tripas. Essa cena eu acho que é a única cena da história do cinema que eu senti meu estômago virando na hora. Então, você vai ter cenas parecidas com essa na Casa do Cemitério. Então, se prepare, né, psicologicamente para ver isso, mas para quem entrar nesse barco do Lúcio Fulci, eu acho que é um excelente filme. Eu acho que Fulci, ele, apesar de não ligar nada para roteiro, nem concatenação de ideias, nem nada dessas coisas, você vê claramente assim, a influência que a arte surrealista teve, né, na obra dele, né, na construção de cenários e no próprio mise-en-scène do filme, né? Isso está muito claro, assim, sabe? Que é uma pessoa que tem esse background em artes plásticas, né, em arte clássica, inclusive, e tá fazendo esse filme. E, bom, fica aí o momento trash, né, A Casa do Cemitério. Perfeito, foram as nossas dicas da semana. E agora, então, para anunciar o nosso último episódio da temporada, vai ser um grande clássico, né, dos anos 80, do Tobe Hooper, diretor que a gente curte muito, já falamos de um filme dele aqui. Vai ser Poltergeist, o Fenômeno, filme de 82, produzido pelo Spielberg, né? Classicaço, assim, todo mundo... Se você não assistiu, você já pelo menos conhece a imagem da menininha vendo TV. Acho que vai ser um final perfeito para essa temporada. E é isso, galera. Então, bora dar tchau pros ouvintes. Grande Diego Nunes. Adorei o nosso episódio, ótima conversa, enriqueceu muito, valeu a pena eu ter feito uma maratona de assistir esse filme, ler o livro da Volta do Parafuso, né, e valeu super a pena pra gente ter esse debate, foi muito rico, gostei muito, espero que os ouvintes também gostem, e super, hiper ansioso pra assistir de novo Poltergeist e pra gente conversar sobre esse grande filme que marcou a infância da nossa geração. É um filme que eu lembro que a primeira vez que eu vi cenas dele eu tinha tipo 5, 6 anos de idade só, assim, né? Na casa da minha tia. E fiquei claramente apavorado, né? Ninguém queria... Não pode ver esse filme, Diego! Mas é um filme que eu amo. É um filme que você pode ver muitas vezes. Não percam. Até a próxima. Perfeito. Igor de Campos. Cavaleiros, é sempre um prazer discutir esses filmes com vocês. Vou falar uma coisa aqui que eu já falei em outros episódios, mas que eu acho que vale muito pra esse, e tenho certeza que vai valer pra outros episódios também. Eu acho que minha apreciação do filme aumentou depois de ter ouvido vocês falarem tão bem, né, sobre esse filme. Espero que as pessoas que ouviram a gente também tenham essa mesma impressão e que assistam, né, Os Inocentes, né, The Innocents. É um clássico do cinema, né, um filme indubitavelmente um dos melhores filmes de horror já feitos. Eu diria que é um dos melhores filmes já feitos, né, independentemente do gênero dele. E eu tenho alguém pra corroborar com essa opinião, assim, François Truffaut, uma vez num restaurante, encontrou por um acaso Jack Clayton e mandou um recadinho pra ele, assim, pra mesa dele, né, porque eles estavam jantando em lugares separados, né, e falou assim, sabe, tipo, Jack Clayton, só queria dizer que The Innocents é o melhor filme britânico já feito no Reino Unido desde que Alfred Hitchcock se mudou pros Estados Unidos, né, então assim, François Truffaut adora esse filme. Espero que vocês gostem também da nossa conversa, sigam a gente no Spotify, sigam a gente no Instagram, mandem suas dúvidas, mandem suas críticas, mandem suas sugestões, e gente, louco pra falar com vocês sobre Poltergeist, o filme que provavelmente é o filme que mais me deu pesadelos sem eu nunca ter assistido esse filme. Ele já me dava pesadelos só da propaganda que ele passava na Globo. Eu já tinha pesadelo com esse filme. Depois que eu assisti ele, melhorou, né? Mas... ou piorou, não sei. Mas ansioso pro nosso próximo episódio. É isso. Gente, um beijão, abração, bom Halloween. A gente tá gravando isso aqui em outubro e até mais. Muito bom. Eu sou o Felipe Sobreiro. Esperamos vocês daqui a 2 semanas. Valeu!